De uma vez por toda, o INSS vai ter que somar os períodos de auxílio-doença para contar aí para a sua aposentadoria por idade, para a sua aposentadoria por tempo de contribuição, tanto para você utilizar para se aposentar, como também para você daqui a pouco revisar a sua aposentadoria e obter aí de repente um aumento de valor na aposentadoria. O INSS por muito tempo ele vem dificultando aí o reconhecimento de considerar o tempo que você ficou em auxílio-doença, tá? Seja ele de acidente de trabalho ou não, para contar esse período que você ficou em benefício na sua aposentadoria. Mas agora nós temos mais uma vez o STF, ele decidiu reconhecendo o direito de ser somado aí o seu benefício de auxílio-doença para a sua aposentadoria. Eu sou o advogado Diego Dalino Ribeiro, sou advogado previdenciário e vou lhe explicar mais sobre isso. O INSS ele sempre dificultou quando é para contar o seu benefício de auxílio-doença na sua aposentadoria, seja ela aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade. Nas aposentadorias por tempo de contribuição, já estava o próprio INSS administrativamente, sem precisar entrar judicialmente com o pedido, o INSS já estava reconhecendo considerar o tempo de auxílio-doença na aposentadoria. O problema maior está ocorrendo nas aposentadorias por idade. Por quê? As aposentadorias por idade, elas precisam de 15 anos de contribuição. Mas também esses 15 anos, eles precisam que sejam considerados como carência na aposentadoria por idade. Carência é aquele período de realmente contribuído, digamos assim, 15 anos realmente contribuído. Então, por este motivo, o INSS não considerava o auxílio-doença aí na aposentadoria por idade, porque dizia que teria que haver a contribuição no período do auxílio-doença. Porém, diversas decisões judiciais já estavam aceitando e até que agora chegou até o STF teve que se pronunciar em relação a isso e confirmou que o aposentado ele tem o direito de somar o período de auxílio-doença aí para a sua aposentadoria. Tem alguns detalhes, tá? Então, qualquer período de auxílio-doença vai ser contado na aposentadoria? Não, você tem que tomar um cuidado quando você for requerer a sua aposentadoria antes disso, que o seguinte, esse período de auxílio-doença, ele só vai ser somado se você tiver intercalado entre períodos de contribuições. Como assim? Ele tem que ser somado, tá? Esse período de auxílio-doença, desde que você volte ao trabalho depois. Exemplificando, você está em benefício de auxílio-doença, tá? Ou você esteve. Quando acabar o período de benefício de auxílio-doença, você tem que ter uma contribuição previdenciária, ao menos uma, após o período de recebimento do auxílio-doença. Aí, o INSS ele vai ter que considerar esse teu período de auxílio-doença. Quando que não vai considerar o período de auxílio-doença? Naquele caso em que você está em benefício e simplesmente, digamos, um exemplo, simplesmente acabou o benefício e você vai lá e requer a sua aposentadoria por idade. Um exemplo assim, se você não teve uma contribuição após o encerramento do auxílio-doença, ou que seja uma assinatura na carteira de algum emprego que você tenha, ou uma contribuição mesmo, seja como autônomo, uma contribuição previdenciária. Tem que haver uma contribuição após o recebimento do benefício de auxílio-doença. Havendo isso, o INSS ele tem que considerar esse seu período trabalhado, esse teu período de benefício aí para a sua aposentadoria. E por que isso é importante, reflete e ajuda bastante aí na sua aposentadoria?
porque tem muitas pessoas que, às vezes, ela tem 13 anos de contribuições e falta 2 para completar os 15. E ela teve 2 anos em benefício de auxílio-doença. Bom, então você pode somar para completar e fechar os 15 anos de contribuições. Outro exemplo, você pode usar para aumentar. Você sabe que cada ano a mais que você tiver de contribuições acima dos 15 anos, por exemplo, ele melhora no cálculo do valor de aposentadoria. Então, por isso que é muito importante ser considerado. Algumas exceções que eu tenho que chamar a atenção, porque ao menos até a data de hoje, que eu estou gravando aqui este áudio, essa decisão do STF, tá? Ela é uma decisão perfeita, digamos assim, porém ela ainda não transitou em julgado. Eu acredito que dificilmente vá mudar essa decisão, tá? O INSS até, pelo que eu vi, apresentou embargos de declaração, que é um recurso que tem, mas acredito que não irá mais mudar essa decisão, está bem? Até porque os tribunais inferiores aí, primeiro grau, segundo grau, existem muitas decisões reconhecendo o período aí de auxílio-doença para contar para a aposentadoria. Então é apenas um parênteses que eu coloco, porque na data de hoje aqui ainda não havia transitado o julgado. Mas até administrativamente tem muitos casos que já se consegue reconhecer esses períodos. Outra situação, teve a reforma previdenciária. Após a reforma previdenciária, teve uma outra lei que entrou, que foi em meados ali de julho de 2020, e que após essa data não é para ser considerados os períodos de auxílio-doença na aposentadoria. Então, eu chamo a atenção para o seguinte: os períodos que você recebeu de auxílio-doença anteriores aí a junho de 2020, eu entendo que tem que ser considerado na sua aposentadoria, desde que você tenha recolhido uma contribuição ou ter trabalhado após o encerramento ali do auxílio-doença. Agora, os períodos que você recebeu de auxílio-doença depois de junho de 2020, esses podem ainda não ser reconhecidos pelo INSS. Ainda eu, particularmente, sugiro que você peça sempre, independente se seja período recebido antes de 2020 ou depois, tá? Mas, com base aí nessa mudança aí que houve após a reforma, então pode haver uma dificuldade maior nos períodos de auxílio-doença recebidos posteriores a junho de 2020. Mas, fora isso, tem que requerer, tem que pedir mesmo, porque acredito que seja entendo aí que é um direito do trabalhador, a pessoa contribuiu, estava incapacitado, recebeu o benefício e não pode ainda ser prejudicado na hora da aposentadoria. Tem que valer. Então a gente bate aí para que o cidadão aí peça esse direito a mais. Tá bom? Você gostou desse formato de vídeo por áudio? É uma forma, digamos, mais fácil de passar um conteúdo, né? Não precisa ligar a câmera, basta ligar aqui o áudio e já sair gravando. Se você gostou, já escreve aí nos comentários, porque aí eu faço mais nesse formato. Se não gostou, também pode comentar aí, porque a gente aqui é sempre mente aberta e a gente quer ouvir a opinião de todo mundo. E já te peço para se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, ou então dê o joinha, tá bom? Grande abraço e até mais.